Olá a todos, sejam muito bem-vindos, espero que esteja tudo bem com vocês aí desse lado e hoje trago-vos aqui um vídeo comparativo entre dois produtos. Portanto, vamos falar de gaming, mais especificamente de fones para gaming, ou de headsets para gaming, como quiserem chamar. Um dos fones, aliás, já tivemos a oportunidade de trazer aqui ao canal, portanto estamos a falar dos 3D Pulse, portanto uns fones criados pela Sony para se tirar partido do 3D áudio na PlayStation 5. Na altura, aliás, eu fiz um ótimo review, acho eu, em relação a estes fones, portanto a minha impressão foi bastante positiva na altura e, portanto, trago-vos aqui nesta oportunidade não só para fazer este comparativo e para aproveitar para fazer aqui uma ponte entre estes dois fones que vos trago, mas também para vos dar um feedback daquilo que tem sido a minha experiência com este fone ao longo dos últimos dias e semanas, desde que fizemos esse review. Portanto, queria dar-vos aqui algumas dicas em relação a estes fones. Depois, vamos falar aqui dos SteelSeries, dos Arctis 7P Plus, da SteelSeries. São os fones muito aclamados, especialmente estes 7P, são muito conhecidos, são realmente fones muito utilizados, amplamente utilizados, já ganharam vários prémios, etc. Enfim, acho que não precisam de grandes apresentações. Mas é justo, para já, começarmos por estes Pulse 3D da Sony, que eu acho que têm aqui algumas coisas interessantes para vos transmitir e que vão ser úteis também ao longo do vídeo para vocês perceberem algumas características aqui dos SteelSeries, na verdade. Aliás, antes de mais, se por acaso ainda não viram esse vídeo e estão interessados em ver um review inicial sobre estes fones, passem nesse vídeo, aliás vou deixar aqui na descrição, se quiserem ver, está aí. Em relação a estes fones, assim como eu tinha dito, realmente são todos construídos em base plástica, portanto, aliás esta base muito idêntica àquilo que é a própria construção da PlayStation, esta parte branca. O design fenomenal, portanto, na minha opinião, acho que são fones, continuo a manter esta opinião, são fones muito bons para o preço que são vendidos, portanto, continuo a ter esse feedback. Agora, há aqui algumas questões que eu realmente gostava de referir. Primeiro que tudo, o facto de serem feitos em plástico. Muitas vezes as pessoas subvalorizam o plástico e a utilização do plástico como se fosse uma coisa má. Infelizmente ou felizmente, isso agora depende, o plástico começou a ser amplamente utilizado em várias indústrias e, portanto, é normal que hajam plásticos de qualidade, com vários tipos de qualidade, portanto, e para vários tipos de aplicação, e, portanto, há que ter muita atenção a isso. Há, inclusivamente, normalmente as pessoas comparam, por exemplo, na indústria dos fones, até madeira, plástico e metais. Há muitos fones que utilizam metal como sendo um material mais resistente e mais forte, o que não deixa de ser verdade, obviamente, mas é preciso ter atenção onde é que esses materiais são utilizados e de que forma são utilizados, porque há muitas aplicações em vários produtos, até poderia dar aqui vários exemplos, em que o plástico é muito superior ao metal. Portanto, é preciso ter atenção, não subvalorizar o plástico. O facto de eles serem feitos de plástico não faz com que os fones sejam inferiores. Aliás, tem o caso dos AirPods, que todos eles são sempre feitos em plástico e não é por isso que são de inferior qualidade, bem pelo contrário, como se sabe. Em relação a estes fones, eu mantenho a mesma opinião. De facto, têm uma boa construção, uma boa torção, têm um conforto muito, muito bom, muito assinalável, tendo em consideração a firmeza destes pads. Agora, há aqui um ou outro detalhe que eu, de facto, gostava de referir. Inicialmente eu achava que se calhar poderia ao longo do tempo vir a mudar a minha opinião em relação a isso, mas não se revelou. Portanto, a primeira coisa que eu queria aqui referir é, de facto, aqui estes botões. Na altura eu referi que de facto poderia haver aqui uma certa adaptação ao longo do tempo e de facto a pessoa habituar-se a estes botões e perceber o que é que cada botão faz quando se está a utilizar os fones, mas infelizmente ao longo deste tempo todo, pelo menos para mim, não tem funcionado. Portanto, eu já sei mais ou menos o local dos botões, mas de facto eles à superfície, quando vocês têm os fones colocados à superfície com os dedos, é muito difícil perceber quais é que são os botões para o quê. Poderiam pelo menos ter dividido alguns comandos entre o lado esquerdo e o lado direito, o que não acontece porque o lado direito não tem controle rigorosamente nenhum. E acho que em termos de price tag, eu também não quero entrar aqui em grandes previsões ou o que quer que seja, mas a verdade é que se calhar distribuir aqui os botões entre o lado esquerdo e o lado direito poderia aumentar os custos, não sei, mas também acho que não era por aí além e acho que era uma grande mais-valia para estes fones. Outra questão aqui, embora ainda não tenhamos tido problema com isso, prende-se com a substituição ou mesmo a limpeza deste foam ou destas esponjas aqui das orelhas. Eu tenho a ligeira impressão que isto é capaz de se romper, depende da utilização, obviamente, depende de vários fatores, mas é capaz de se romper e eu não estou a ver isto ser fácil de substituir. É um problema. O mesmo não acontece nestes fones que vamos falar a seguir da SteelSeries. Mas antes de lá chegarmos, queria-vos dar este feedback. Realmente, em termos de qualidade de som,
Eu posso-vos dizer, por exemplo, na nossa Gaming Station, nós temos um sistema de som fenomenal, mesmo muito bom, dedicado a cinema, enfim, a conteúdo que estejamos ali a ver e para jogarmos. E mesmo assim, muitas vezes, especialmente porque eu gosto de jogar FPS, acho que também já não é segredo para ninguém, já disse isso várias vezes, portanto, muitas vezes, ou a maioria das vezes, eu prefiro jogar de fones, porque de facto estes fones com o 3D Audio da PlayStation 5 transmitem-me uma noção de espaço e de facto, taticamente, torna-se muito melhor estar a jogar de fones do que estar a utilizar esse sistema de som, por melhor que seja a qualidade. Portanto, muito impressionado. Em termos de fones, continua a manter a minha opinião, ainda bem, porque continuo a achar que realmente é uma excelente oferta, tendo em consideração a qualidade e preço do produto. Vamos falar, entretanto, então, do grande da nossa última aquisição. Portanto, estamos a falar do SteelSeries, os Arctis 7P Plus. Portanto, estes fones, na verdade, eu comprei-os a propósito de uma última compra mais recente que fiz, que foi um PC de gaming, e essencialmente é o PC que eu vou utilizar só para jogar FPS, e portanto, obviamente, eu decidi optar aqui por uns fones que fossem compatíveis com esse tipo de jogo e especialmente, obviamente, com PC. Portanto, neste caso, e já começando por essa questão da compatibilidade, temos uns fones que são compatíveis também com a PlayStation 5, com a PlayStation 4, com o Switch, Android, por aí fora. Portanto, aquilo que temos aqui são uns fones, também eles, eu acho que já lá vamos falar melhor disso, da questão da equalização, mas também eles muito focados na questão dos FPS e etc. Estamos a falar de uns fones com uma qualidade surreal, impressionante. Eu acho que, sem dúvida alguma, posso dizer que são os melhores fones de gaming que eu já tive. Portanto, aqui, lá está aquilo que eu estava a dizer, e por isso é que era importante fazer esta introdução com os Pulse 3D. Nós, neste caso, ao contrário do que acontece nos Pulse 3D, temos aqui uma banda metálica à volta na superfície, portanto aqui que não está em contacto com a nossa cabeça, mas está sobre a nossa cabeça, e esta banda, como tem este formato moldado e como é metal, acaba por criar esta tensão, digamos assim, que faz com que os fones apertem a nossa cabeça. Aquilo que eu vos posso dizer é que, na verdade, são extremamente confortáveis por causa disso, não há demasiada força exercida na cabeça, portanto está tudo bem aqui em relação a isso. Tem depois ainda aqui um elástico que absorve bastante e que transmite aqui algum conforto também e algum ajuste. Tem aqui esta parte de velcro onde vocês podem ajustar. Na minha opinião, esta parte de velcro pouco ou nada serve a nível de ajuste, porque o velcro é muito curto. No entanto, é bom ver isto aqui aplicado, visto que isto é um elástico e pode perder um bocado a sua força. Vocês simplesmente podem tirá-lo e substituir por outro de uma forma bastante simples. Portanto, eu vejo isto mais como uma forma de poderem substituir ao longo do tempo do que propriamente para poderem ajustar, visto que o ajuste é relativamente curto. A nível de construção, lá está mais uma vez, temos aqui também o plástico, portanto a única zona metálica que vocês têm é esta, vamos dizer, bandelete, a parte de cima dos fones, o resto é tudo plástico e, como vocês podem ver, é de grande qualidade. Portanto, são de uma qualidade, neste caso, em termos de plástico, são de uma qualidade superior àquilo que temos ali nos Pulse 3D, sem dúvida, mas ainda assim os Pulse 3D não deixam de ter uma boa qualidade. Não fazem ruídos nenhuns, portanto vocês podem torcer, veem perfeitamente que eles têm aqui modulação, ou seja, eles modelam-se muito bem, vocês conseguem torcê-los para a frente, para trás, têm alguma mobilidade também aqui horizontal, por assim dizer. Portanto, há aqui uma preocupação não só com o conforto, mas também com a questão dos pontos de contacto com a vossa cabeça, portanto, para evitar que hajam pontos onde sejam exercidas maior força, evitando por isso algum desconforto em longas horas de utilização. Entretanto, aproveitar aqui a oportunidade para dizer que as duas grandes diferenças, por assim dizer, entre estes 7P Plus e os 7P normais são, essencialmente, o aumento da bateria, porque neste caso vocês têm 30 horas de autonomia de bateria, enquanto que nos anteriores vocês tinham 24 horas de bateria, se não estou em erro, e depois também a questão do USB-C, neste caso, e já lá vamos falar também destas ligações e etc, neste caso vocês têm o USB-C, no caso do 7P vocês têm mini USB, ok? Portanto, é bom ver o USB-C aqui integrado, não é que seja uma coisa absolutamente fundamental, mas em termos de cable management, pelo menos para mim, eu vejo isso com bons olhos, acho que é ótimo, porque vocês realmente deixam de ter que ter uma série de cabos e torna-se uma confusão de cabos. Para mim o USB-C devia ser quase standard. Portanto, fantástico. Aqui depois temos outros pormenores a nível de ligações e de botões. Por exemplo, aqui o mute, o botão de mute, é um botão que vocês estão, quando estão em mute, têm no próprio botão um sinal, portanto uma cor que vos transmite que realmente vocês têm o microfone em mute. Naturalmente, quando estão com os fones na cabeça, vocês não veem isto, no entanto, em termos de tato, vocês percebem se o botão estiver para dentro, obviamente não está,
mute, se estiver para fora está mute. Outra coisa que eu acho fantástica aqui, que não vejo isto, ou pelo menos nunca vi isto em nenhum fones, é que o microfone é retrátil, portanto ele pode vir assim para a frente, pode ser ajustado para mais perto da vossa boca ou mais afastado, inclusivamente pode estar assim retraído. Das duas formas ouve-se muito bem, já testei das duas maneiras e as pessoas conseguem ouvir perfeitamente bem, só que a questão é que se vocês tiverem isto estendido, ainda tem aqui um sinal na extremidade do microfone que anuncia se vocês têm o microfone em mute ou não, o que é fantástico, porque, por exemplo, se vocês estiverem a jogar com o Discord e estiverem a falar com pessoas, é sempre bom vocês terem a percepção naquele calor de estar a jogar e etc, se vocês realmente continuam mute ou não, porque podem-se ter esquecido de ligar ou desligar o microfone, e assim têm sempre este aviso em forma de LED se realmente o vosso microfone está mute ou não. Muito bom. Depois aqui tem uma roda simples de volume, portanto para vocês diminuírem ou aumentarem a intensidade de volume. Aqui uma entrada proprietária da própria SteelSeries, portanto isto não é um mini USB nem nada que se pareça, é uma entrada específica em que eles têm um cabo mesmo, que vem incluído também aqui no pack, que serve para vocês poderem ligar, por exemplo, a um comando, portanto se estiverem, por exemplo, a jogar na PlayStation 5, vocês conseguem ligar diretamente ao comando. Aqui uma curiosidade é que, ao contrário, por exemplo, do que acontece nos Pulse 3D, vocês podem fazer mute a este microfone através do próprio comando da PlayStation 5. Não se percebe porque é que no Pulse 3D isso não é possível, mas enfim. Depois aqui tem um cabo jack que vos permite, por exemplo, ligar a outro amigo. Imaginem que vocês estão os dois a jogar e querem ouvir o som que está a passar no computador. Vocês podem perfeitamente ligar estes headphones ou outros headphones e, portanto, as duas pessoas estarem a ouvir o mesmo conteúdo no computador. Depois, como eu disse aqui, o USB-C para vocês poderem carregar os vossos headphones, ok? Portanto, isto tudo do lado esquerdo. Do lado direito, portanto, as coisas estão aqui um bocadinho mais bem distribuídas do que nos Pulse 3D. No lado direito, vocês têm um botão de on-off, portanto, basicamente para ligar ou desligar, ou inclusivamente para emparelhar, portanto, é quase que o botão multifunções, enfim, muito tradicional e muito utilizado em vários produtos. E depois tem aqui outra rodinha de som, neste caso para vocês terem o feedback daquilo que estão a falar. Basicamente isto dá muito jeito, por exemplo, se vocês estiverem in-game a falar com pessoas, para terem noção do quão alto estão a falar, porque às vezes as pessoas com o entusiasmo põem-se aos berros e se calhar assim conseguem ter uma percepção melhor de quão alto estão a falar e, portanto, tornar as coisas um bocadinho mais equilibradas para toda a gente. Portanto, em nível de contactos é isto. O que é que eu vos posso dizer? A nível de qualidade de som, e eu há pouco estava a referir isso também, eu acho que tanto uns fones, ou seja, tanto estes da SteelSeries como os Pulse 3D, são muito direcionados, e posso estar errado, e aliás acho que até pode não fazer sentido isto que eu vou dizer, mas enfim, é a minha percepção pelo menos. Eu acho que eles estão os dois muito focados, pelo menos em termos de equalização, para FPS, ou pelo menos para um tipo de jogabilidade mais tático. E eu vou explicar muito simplesmente porquê. Porque normalmente vocês, quando têm fones, eu não digo só de gaming, mas no geral, que sejam para transmitir uma qualidade de som melhor, ou pelo menos para vos dar mais conforto e mais imersividade, é assim é que é a palavra, vocês têm fones que têm uma presença do grave muito maior. O que não acontece nestes dois fones, ok? Portanto, o que acontece aqui com estes dois fones é que eles realmente dão, apesar de serem relativamente equilibrados, e portanto, obviamente os baixos estão lá e ouvem-se e são de grande qualidade, o que acontece em termos de equalização é que realmente há uma atenção ao detalhe e uma atenção específica a frequências médias a agudas. E, portanto, isso é importante porque, em termos táticos, e especialmente no FPS, é importante para vocês terem uma percepção que, independentemente de explosões que possam estar a acontecer ali na proximidade, etc., vocês terem uma percepção de passos. Ou seja, os passos normalmente estão ali nas frequências médias mais agudas e vocês assim conseguem perceber, independentemente da proximidade a que os oponentes ou a que as pessoas estejam de vocês conseguem sempre ter uma percepção realmente de quão longe estão e em que localização, onde é que podem estar. Acho que perceberam a ideia. Taticamente, eu acho que estes fones funcionam muito bem. Eu não quero ser injusto, mas eu acho que em termos de qualidade de som, eles parecem muito idênticos e é por isso que eu sempre disse que estes headphones da PlayStation são de facto muito bons. Claro que tenho que dar aqui, digamos que um ponto extra ao SteelSeries, não só pela construção do produto em si, a qualidade de som parece um bocadinho melhor, e especialmente há aqui uma questão que eu acho que também é subvalorizada mais uma vez, mas lá está, isto com a experiência de falar de áudio e de ter fones e sistemas de som e etc.,
traz-nos depois também um bocado esta percepção das coisas um bocadinho diferente e que às vezes as pessoas não têm muito essa percepção. É que estas esponjas que vocês têm aqui, tanto nuns como noutros, são completamente diferentes. E, portanto, isto, mais do que o próprio driver que vocês têm dentro das colunas de som, mesmo a própria construção, o material em volta dos próprios drivers de som, fazem muito mais diferença, podem pelo menos fazer muito mais diferença do que o próprio driver em si. O driver pode ter uma qualidade fenomenal, por exemplo, estes da SteelSeries, partindo do pressuposto que são melhores porque também são muito mais caros. Mesmo que eles sejam muito melhores em termos de construção e os materiais utilizados nos drivers sejam muito melhores, se a carcaça for má, se a esponja for má, se não tiver as qualidades ideais para transmitir um determinado tipo de som, então o driver vai parecer que tem uma qualidade muito inferior. E realmente aqui nós estamos a falar de materiais diferentes. Claramente os SteelSeries aqui são muito melhores, a esponja é muito melhor, o plástico é muito melhor, e aqui na PlayStation não é que sejam maus, mas de facto comparativamente com os SteelSeries são muito inferiores, o plástico é muito inferior e a esponja é muito inferior. Portanto, acho que fizeram um bom trabalho, apesar de tudo aqui, os Pulse 3D, em reduzir custos dentro do possível, enfim, para oferecerem um bom produto a um baixo preço. É um produto muito bom, mas aqui os SteelSeries, sem dúvida alguma, ganham por isso. Eu não tenho a certeza se os drivers são muito melhores, mas aquilo que nos transmite é de facto que tem uma grande qualidade e de facto o produto em si fala, é um total, digamos assim, é como se fosse uma equipa, não é só um ou dois jogadores que fazem a diferença, são a equipa inteira que faz a diferença, e eu acho que a SteelSeries é isso mesmo, é uma equipa inteira, equilibrada e com grande qualidade. Para terminar, e portanto para não ser muito mais extenso aqui neste vídeo, falar aqui da questão dos microfones. E eu aqui por acaso não vou dizer que um é melhor do que o outro, em termos de qualidade de som parecem-me os dois também muito bons, talvez aqui os SteelSeries mais uma vez um bocadinho melhores, mas tenho que dar aqui também um ponto a favor, portanto eu aqui vou quase que empatá-los, mas tenho que dar quase que aqui um ponto a favor também aos da PlayStation, porque basicamente o microfone está aqui embutido, e para o microfone embutido ouve-se muito bem e anula muito bem os ruídos exteriores. Neste caso, vocês também podem usar o microfone recolhido, também se ouve bem. Claro que se estiver aqui para a frente, próximo da vossa boca, ainda se ouve melhor, com cuidado para não estar a fazer muitos ruídos quando está muito próximo com a boca e vocês falam especialmente alto. Neste caso também temos o feedback da luz vermelha para saberem se está ligado ou desligado. Neste caso não temos isso porque está embutido, mas em termos de praticalidade eu acho que estes fones também têm essa questão. Funciona muito bem este microfone embutido dentro da própria case do fone. Portanto é isto, meus amigos, em termos de qualidade de som, claro que estes são vencedores, não esperaríamos outra coisa. Cabe a vocês depois decidir se o preço justifica ou não o produto. Eu acho que, tendo em consideração a qualidade do produto em geral, e se eventualmente vocês, por exemplo, tiverem uma PlayStation e também um PC, eu acho que estes acabam por ser uma melhor oferta. Vocês já sabem que aqui também podem utilizar com a PlayStation 5 o 3D Audio, portanto é compatível e isso é muito importante, porque faz mesmo a diferença. Aquilo é tipo magia negra completamente, aquilo que eles fazem ali é muito bom e portanto vale a pena utilizarem. Se utilizam os dois sistemas, se utilizam só PC, claro, não vale a pena procurar mais, é SteelSeries sem dúvida alguma. Tornei-me muito fã da marca, eu pessoalmente gosto muito dos produtos da Razer, mas de facto estes SteelSeries a nível de fones são qualquer coisa. Meus amigos, é o vídeo que temos por hoje. Eu espero que tenha sido simples, breve, sucinto e que vos tenha ajudado a fazer alguma escolha. Portanto, sem mais assunto, ficamos por aqui hoje. Um grande abraço, fiquem bem, até à próxima.